O panorama político de hoje traz um personagem famoso em Rondonópolis em eleições e também na política no geral. Eu estou aqui do lado do Valdemir Castilho, vírgula, o Bilil. Bilil, prazer em receber você aqui. Prazer é nosso, Lucas. Sempre que nos convidar, estaremos aqui. E eu já começo, Bilil, já relembrando, né, da sua história na política. Em 1996, pouca gente lembra, ou pouca gente sabe, o Bilil foi candidato a vice-prefeito de Rondonópolis. Conta pra gente essa história, Bilil. Então, Lucas, isso aí é aquelas situações da engenharia política. Uhum. Eu estava no grupo do então candidato Edmilson Paulista, e quando foi afunilando as convenções para tomar a decisão quem seria o vice, tinha dois pretensos vice. Um era o doutor William Dias Finado e o outro, doutor Walter Lissec. Dois nomes fortíssimos. Dois nomes fortes disputando a vice-prefeitura, pleiteando o cargo de vice-prefeito com Edmilson. Então, aquela movimentação política e muita briga, para não perder nenhum. Então, o comitê político da época me chamou e chamou o então candidato Edmilson Paulista e propuseram uma coisa transparente. Falou, Bilil, nós vamos colocar você de vice. Você aceita? Só para segurar o grupo, né? Se a coisa não contornar, você vai até o final da eleição. Se contornar, nós vamos precisar da tua renúncia e escolher algum dos dois. E assim foi feito. Então, na convenção ali no ginásio de esporte Marechal Rondon, tenho foto até hoje, fui candidato a vice e fiquei 30 dias. Aí, como já era uma situação previamente conversada, resolvemos a situação entre os dois, eu recuei, renunciei à candidatura de vice e aí homologou 30 dias após a convenção do Dr. Walter Lissec. Aquela eleição, Bilil, foi uma eleição interessante em Rondonópolis, né? Porque era de um lado, né, o doutor Alberto, que era vereador na época de Edmilson Paulista, empresário na época de grande sucesso, Sim. Talvez naquele momento o maior empresário de Rondonópolis, do estado, Mato Grosso. Naquele momento, era um empresário fortíssimo. Um outro grupo político que começou com Barreto, depois foi para Augustinho, né, que também tentando se destacar. Aí no final ganhou o doutor Alberto. O que você acha que aconteceu que o Edmilson não conseguiu vencer aquela eleição? Que ele era apontado durante muito tempo como um grande nome daquela disputa, né? Sim, Lucas, ele era o grande favorito. Mas foi a primeira vez que eu já morava aqui em Rondonópolis uns 15 anos, né? Eu cheguei em 80 e entrei na política naquela época, convidado pelo Edmilson. Então foi ali, naquela derrota do Edmilson, que eu aprendi, e tem até hoje comigo isso, que política é grupo. O Edmilson era um nome forte, movimentou as massas populares da cidade, mas a política ela tem várias etapas. E no fechamento da campanha é uma ciência exata, precisa contar os votos, precisa ter grupo para fazer essa correria e juntar os votos. E o Edmilson não tinha grupo. Então aí foi a derrota dele. E venceu o grupo que tinha a melhor estrutura naquele momento. Tinha a melhor estrutura, um grupo mais compacto, né? Que foi o grupo do PMDB. Eu costumo dizer que eleição é ciência. Quando a ciência vai acompanhando, você pode acompanhar, o candidato vai crescendo, vai diminuindo. Se você acompanha, dificilmente você erra. Não, Lucas, eu falo o seguinte, a política ela tem dois viés. Ele é uma ciência exata na hora de contar votos. E o outro viés é ciências humanas, que é relação, tudo isso que a gente envolve. Tem uns políticos que destaca mais, outros menos, mas ela é relações, é relacionamento. Mas aí, Bilil, você não desistiu, né? Em 2000, você continuou na política, né? Exato. Aí passou essa eleição, nós ficamos aí, eu fiquei 2 anos afastado de Rondonópolis, né? Fui para o Pará, mexer com barco lá no Amazonas. Aí em 2000 eu voltei para cá e então Percival era prefeito, nos convidou para a gente arregimentar aquele espólio político que o Edmilson tinha feito em 96. E aí eu era afiliado ao PSC, continuei no PSC, nunca tinha desfiliado. E aí, a convite do então prefeito Percival Muniz, nós aglutinamos com ele e fomos reativar nossa vida política novamente. Aí que eu vou falar a diferença. Aí, em 2004, na minha opinião, o Bilil me corrija, né? Em 2004, o Bilil passou do apoiador, assim, para o estrategista, né? Foi quando, pouca gente sabe, talvez nem sei se isso é verdade, mas ele pode confirmar aqui, que o Bilil colocou o Maneco como vice-prefeito de Rondonópolis. Exato. Isso aí foi uma situação de estratégia, oportunismo, um momento que a política
Leitura, né, Bilio? Exatamente, leitura. Foi numa reunião, num domingo, no então Novo Hotel, que era o hotel do momento aqui. Uma reunião que estava várias lideranças, doutor Zanetti Cardinal, só os top da política. Então o candidato era o Adilto Sacchetti, um perfil empresário bem-sucedido. Nunca se envolveu com política. Exato. E tinha que, as pesquisas apontavam que tinha que ter um vice que fazia um contraponto. Tinha que ter uma mistura e um tempero. Aí cada partido que participava dessa coligação foi apontando nomes. E eu tinha 2 nomes. Um era o Edmilson Paulo, o Maneco, que era então dono de uma sorveteria, presidente da Vila Operária, de perfil origem negra, né? Popular, e a da grande Vila Operária. E tinha então também uma arquiteta, a Noemi, que naquela época era a esposa nossa. E naquele momento ela tinha feito um grande trabalho, que era o novo prédio da prefeitura. Exato, ela circulava bem nos funcionários públicos, ela é concursada. Então eu indiquei 2 nomes, a Noemi e o Maneco. Então, naquela época o PSC já entrou com 2 nomes. Aí foi para o Conselho Político. E aí começou, num golpe de sorte e estratégia, nós emplacamos o Maneco de vice-prefeito do Adilto, que depois virou vice-prefeito de fato na cidade de Rondonópolis. E eu falo que o Maneco foi importante naquela eleição, porque não foi uma eleição simples. Não foi uma eleição que o Adilto ganhou fácil. Né? Aliás, não existe eleição fácil. Não foi uma eleição que ele ganhou com uma margem tranquila, que tinha gordura para queimar. Tinha pouca gordura para queimar. Aliás, ele foi crescendo durante a campanha. Ele não tinha gordura para queimar. Quem tinha gordura para queimar era o adversário principal naquele momento, que era o Wellington. Então, talvez o Maneco tinha sido, né, importante para regimentar esse voto, que está mais difícil. Né? Exato. Você falou uma coisa, eu vou só assim, reforçar. Em Rondonópolis, para prefeito, não tem eleição fácil. Todas as eleições são disputadíssimas. E, de fato, em termos dessa gordura, essa elasticidade, eu acho que o Maneco, naquele momento, foi a cereja do bolo. Exato. Né? Que tinha mais discurso, e a mídia, o marketing, trabalhou tudo isso de forma forte e trouxe o resultado positivo. Aí passou 2004, Bilio, e de repente, em 2008, está o Bilio no palanque do Zé do Pátio, que era o principal, ou um dos principais adversários da Adilto. O que aconteceu que você mudou de palanque? Né? Então, o que acontece na política, o Lucas? Todo mundo tem decepção na política. Quem está, você tem sucesso, tem decepção. O pessoal fala para mim que política é igual o amor, igual a conquista amorosa. Você está sujeito a tudo. Né? Então, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Então, nós elegemos o Adilto um pensamento. E no decorrer do mandato dele, nós fomos vendo que o pensamento dele não estava indo para a prática, né? Então, e a política tem isso aí, a democracia nos permite isso. E aí nós, 4 anos passa rápido, quem vive na política sabe que sopro. É um tiro, você entendeu? Logo chegou as próximas eleições de 2008, e aí então o Zé Carlos do Pátio, que já tinha disputado anteriormente, a gente não ficou mágoa nenhuma, começamos a compor, e nós compusemos um grupo humilde, mas forte, né? Um grupo forte que veio nesse embate polarizado com o então prefeito Adilto Sacchetti. Essa eleição, para o pessoal ter uma ideia, foi a única eleição na história de Rondonópolis que só teve 2 candidatos. Exato. Disputado, aquela que o pessoal fala, eleição no mano a mano. Nunca teve isso em Rondonópolis, aquela foi a única. E pelo fato de ter 2 candidatos, foi uma eleição muito disputada, né, Bilio? Foi difícil aquela campanha? Nossa, foi uma briga de foice. Você tem uma ideia, eu tive meu telefone grampeado, no dia da eleição eu fui ameaçado de ser preso. Então, o grupo nosso, capitaneado pelo então Zé Carlos do Pátio, enfrentou as forças poderosas. Por exemplo, o governador era o Glório Maggi. Tinha interesse na reeleição do Adilto. Era um projeto de governo. Até o ex-presidente Lula declarou naquele momento, né, apoio, né, ao Adilto, e o Lula no auge dele. Lula, Lucas, para você ter uma ideia, num programa de TV, programa de horário eleitoral, gravou vários ministros. Do então presidente Lula pedindo até apoio. O Fernando Haddad veio em Rondonópolis naquela oportunidade. Foi o Golias contra o gigante. Você acha que essa eleição foi um marco na política local, pela sua experiência? Eu não tenho dúvida. Isso aí alterou o projeto político de muitas pessoas.
a nível de Estado, projetos grandes. Então, isso aí foi uma... E eu acho que a população acertou. Que Zé Carlos do Pátio está aí até hoje, ele governa para todos, mas o mais humilde, que depende do poder público, da administração pública, quer seja na habitação, na saúde, na infraestrutura, o Zé Carlos do Pátio ele deu essa resposta positiva a essa população que precisa. Aí veio 2012 e está de novo o Bilio numa campanha eleitoral, mas dessa vez com Ananias, né? Talvez foi uma eleição que você estava num grupo que não tinha muito o seu perfil, pelo menos na minha análise, né? O que acontece nesse caso, Lucas? Eu, como presidente de partido, a gente dá oportunidade para pessoas que queiram pleitear a vereança, uma vaga na Câmara. E a gente procura atender a maioria. Naquela eleição de 2012, a maioria dos candidatos queria continuar com o Ananias, que então estava de prefeito na época. Então, ali venceu a maioria. Todos os candidatos a vereador deu a sua opinião, uma reunião aberta, e venceu a maioria, que era continuar o apoio à candidatura do Ananias. Aí, em 2016, você foi no grupo do Percival, o Percival também não venceu a eleição, mas você pode até dizer que você teve uma vitória, que você conseguiu trabalhar 2 vereadores ali, né? Exato. Eu passei a ter assim, uma situação de condição de honra para mim, que eu sempre fui presidente de partido. E a gente sempre batia na trave. Você elegia, com exceção do Mané, que nós fizemos vice-prefeito, mas de lá para cá nós não conseguíamos eleger vereador. Então, nessa eleição de 2016, o foco nosso era fazer vereador. Não importava qual seria o majoritário, era focar numa chave vereador. E fomos bem-sucedidos. E ali realizei meu sonho. Nós fizemos 2 vereadores. Foi o Beto Amendoim e o João Mototáxi, que hoje trabalha contigo na prefeitura. Sim, inclusive. Parceiro nosso aí. Aí veio 2020, né? Você com o Zé do Pátio teve uma eleição com 8 candidatos, mas se a gente vê a diferença de votos foi muito grande nessa última. Essa eleição agora aí, ela foi atípica para tudo, né? Para a candidatura majoritária, para os vereadores, essa nova fórmula de não poder coligar prejudicou muitos partidos, e enfim. Mas a democracia é isso e deu oportunidade para a gente que não teria em outra situação, né? Você está satisfeito com a gestão do Zé do Pátio hoje? Estou satisfeito porque o Zé Carlos do Pátio é um cara trabalhador e ele não cansa de fazer a política voltada lá para a ponta. Por exemplo, sábado mesmo nós estivemos lá no distrito do Campo Limpo, inaugurando asfalto. As pessoas nunca imaginavam que tinha um asfalto lá. A perfuração de um poço artesiano, que aquela região lá é carente de água. Então, eu vejo que nós estamos no caminho certo e estou satisfeito. Bilio, você hoje é o GASP, né? Grupo de Apoio à Segurança Pública, né? O o gestor do GASP. Gabinete de Apoio. Gabinete, obrigado pela correção. Ao mesmo tempo, o Zé te colocou numa função assim espinhosa, ser o interlocutor dele na Câmara de Vereadores. O que é mais difícil? Comandar o gabinete ou ser o interlocutor do prefeito na Câmara? Perguntinha boa essa. Não, essa é boa. Com certeza, o mais difícil é a articulação política na Câmara. Porque ali hoje nós temos 21 vereadores, nós temos, você me corrige aí, mas dos 21, são 8 partidos que são contemplados lá, então cada um tem um viés, ali tem a direita radical, então tem várias situações. Mas a gente, por ser uma situação que eu também faço com gosto, por amor que eu gosto, então a gente se dá bem, mas lá é mais espinhoso. Com certeza, você é um repórter político, você sempre está lá acompanhando o ar do dia, as sessões, você sabe que não é fácil. Mas eu faço com gosto. Isso aí, Bilio, eu queria agradecer, dizer que é sempre um prazer bater um papo contigo. Bilio é uma figura importante na política local. Continue na política, Bilio, nesse trabalho teu, porque é importante. E agradecer muito a sua participação aqui. Eu que agradeço, Lucas. E você é um filho da terra, né? E a gente vê que você também faz sucesso no que você gosta, que é o jornalismo. E está de parabéns e conte sempre conosco. Obrigado, Bilio, e a gente volta numa próxima edição.